Preste atenção nessas imagens. Duas amigas estão em um bar. Elas são Maiane Ferreira, 20 anos, e Tâmara Trindade, 28 anos. Com elas estão dois homens, Jonas, conhecido como Vaqueiro, e seu irmão Maicon, conhecido como Índio. As imagens de segurança registram tudo. O homem de camisa preta está tentando seduzir Maiane. Ele se aproxima, tenta beijá-la por diversas vezes, mas sem sucesso. A jovem claramente mostra desconforto com a situação e tenta se afastar. As investidas ficam mais agressivas, chegando a ponto do homem puxar seu cabelo e tentar agarrá-la à força. Maiane novamente resiste. Segundo a investigação, esse teria sido um dos estopins para o que estava por vir. Em um determinado momento, Maiane se irrita e chega a gritar com o rapaz, que continua insistindo e beijar a moça. Ao canto, seu irmão, o homem de camisa branca, tenta seduzir a amiga, Tâmara Trindade. Até então, naquele momento, apesar do desconforto visível das garotas, nada naquelas imagens indicava algo fora do normal, porém essas foram as últimas imagens das garotas com vida. Segundo relatos iniciais, Jonas mantinha um relacionamento com Tâmara. Nada parecia fora do comum naquela noite. Eles conversavam, bebiam e riam como qualquer grupo de amigos. Para quem observava de fora, era apenas mais um encontro casual. Mas ali, naquele momento simples, já estava sendo escrito o início de uma tragédia. Depois de deixarem o local, Maiane e Tâmara não foram mais vistas. As horas passaram. As famílias começaram a ligar. Nenhuma das duas atendia o telefone. Mensagens não eram respondidas. O silêncio começou a incomodar. Ainda naquela noite, parentes começaram as primeiras buscas por conta própria. Amigos foram procurados. Locais que as duas costumavam frequentar foram visitados. Ninguém sabia dizer para onde elas haviam ido depois do encontro com Jonas. O desaparecimento logo tomou conta da cidade. No dia seguinte, a angústia aumentou. Cartazes improvisados começaram a circular pelas redes sociais. Fotos das duas jovens acompanhadas de pedidos de ajuda se espalharam rapidamente. A Polícia Civil entrou oficialmente no caso. As primeiras informações apontavam Jonas, o vaqueiro, como a última pessoa a ser vista com as jovens. Ele foi localizado e levado para prestar depoimento. Inicialmente, tentou se mostrar confuso. Disse que havia se encontrado com elas, que tinham bebido juntos, mas que depois cada uma havia seguido seu caminho. Não soube explicar para onde. Mas a versão começou a apresentar falhas. Investigadores perceberam contradições nos horários, nas falas e no comportamento. Jonas parecia nervoso. Em alguns momentos se enrolava ao responder perguntas simples. Em outros, demonstrava saber mais do que dizia. A pressão aumentou. Confrontado com informações que já estavam sendo levantadas pela polícia, Jonas acabou cedendo. Durante a madrugada, ele confessou. Disse que levou as duas jovens para uma região conhecida como Fazenda Nova, em Simões Filho, Brasil, um local mais afastado, com áreas de mata, pouco movimento e difícil acesso. Segundo seu relato, no caminho e já no local, teria ocorrido uma discussão. O motivo? Uma dívida. De acordo com Jonas, Tâmara devia cerca de R$15 mil a ele. Um valor alto para a realidade das jovens. O dinheiro, segundo a investigação, teria sido emprestado anteriormente e nunca devolvido. A cobrança virou briga. A discussão se intensificou. E foi ali que tudo saiu do controle. Jonas contou que começou a agredir Tâmara. Primeiro com socos. Depois, teria usado uma arma branca, uma faca ou um facão, segundo versões posteriores. A violência foi brutal. Maiane presenciou tudo. Desesperada, começou a gritar, pedir ajuda, tentar impedir. Não tinha qualquer envolvimento com a dívida. Estava ali apenas como amiga. Mas, para os agressores, ela se tornou uma testemunha. E testemunhas, naquele plano, não podiam ficar vivas. Jonas então atacou Maiane também. Com as duas jovens já sem vida, o suspeito afirmou que ocultou os corpos em um riacho da região, tentando dificultar a localização. Com base nessa confissão, equipes da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da perícia foram levadas até o ponto indicado. Horas de buscas em meio à vegetação. Até que os corpos foram encontrados. Maiane Ferreira e Tâmara Trindade estavam ali, confirmando o pior temor das famílias. O clima em Simões Filho mudou completamente. Familiares que ainda alimentavam esperança precisaram ser amparados por equipes médicas ao reconhecerem as vítimas. A comoção tomou conta da cidade. Mas a investigação estava apenas começando.
Porque, à medida que os detalhes surgiam, a polícia passou a acreditar que Jonas não agiu sozinho. Havia indícios claros de participação de um segundo homem, identificado como Maicon, conhecido também como Índio, irmão de Jonas. Testemunhos, movimentações e a própria dinâmica do crime apontavam para uma ação em conjunto. A partir daquele momento, o caso deixou de ser tratado como um crime isolado por impulso. Tudo indicava que havia mais pessoas envolvidas, e que o assassinato das duas jovens havia sido mais planejado do que se imaginava no início. Com a confirmação das mortes de Maiane Ferreira e Tâmara Trindade, a polícia passou a reconstruir cada passo das horas finais das duas jovens. A confissão inicial de Jonas, o vaqueiro, havia apontado o local dos corpos e o motivo da discussão, mas os investigadores sabiam que algo ainda não estava totalmente explicado. O crime parecia complexo demais para ter sido cometido por apenas uma pessoa. Enquanto Jonas era mantido sob custódia, novas diligências começaram a ser feitas na região de Fazenda Nova. Moradores foram ouvidos. Movimentações suspeitas de dias anteriores passaram a ser analisadas. Informações começaram a se cruzar. Maicon, conhecido na região como Índio. Ele era irmão de Jonas e já havia sido visto com ele em diversas ocasiões. Testemunhas relataram que, na noite do desaparecimento, os dois estavam juntos antes do encontro com as jovens. Outros moradores disseram ter visto uma movimentação estranha na casa de um deles, horas depois. A polícia passou a acreditar que Maicon não apenas sabia do crime, mas participou ativamente. Pressionado pelas evidências, Jonas acabou falando mais. Em um novo depoimento, revelou que o irmão estava presente durante toda a situação. Segundo ele, Maicon teria ajudado a conter as jovens no momento da agressão e participado da ocultação dos corpos. A narrativa que antes parecia um crime cometido no calor de uma briga começou a ganhar contornos de execução. De acordo com os investigadores, as jovens teriam sido atraídas propositalmente para o local afastado. Não foi um caminho aleatório. Jonas conhecia bem a região. Sabia que ali dificilmente alguém ouviria gritos ou apareceria por acaso. A casa utilizada antes da desova dos corpos também chamou a atenção da polícia. Era um imóvel simples, em área pouco incluindo movimento, pertencente a um dos suspeitos. Segundo apurado, foi ali que as agressões mais violentas aconteceram. Ferramentas encontradas no local indicavam o uso de objetos como facão e machado, reforçando o nível de brutalidade empregado no crime. A investigação apontou que Tâmara foi o primeiro alvo. A discussão sobre o dinheiro teria sido o estopim, mas o que veio depois mostrou um descontrole extremo. Golpes sucessivos foram desferidos contra ela. Maiane, ao presenciar tudo, entrou em pânico. Foi nesse momento que os dois homens decidiram que ela também teria que morrer. A polícia deixou claro, Maiane não tinha qualquer envolvimento com a dívida. Seu único erro foi estar no lugar errado, na hora errada. Depois do assassinato das duas, os suspeitos usaram um carrinho de mão para transportar os corpos até o riacho onde foram jogados, em uma tentativa de despistar as autoridades. Esse detalhe causou revolta entre os moradores da cidade. A frieza com que tudo foi feito chocou até os investigadores mais experientes. Enquanto isso, Maicon desapareceu. Sabendo da prisão do irmão e do avanço das investigações, ele passou a ser considerado foragido. Um mandado de prisão preventiva foi expedido contra ele. A polícia intensificou as buscas. Blitz foram montadas. Endereços ligados ao suspeito foram monitorados. Familiares e conhecidos começaram a ser chamados para prestar depoimento. A cada novo relato, ficava mais claro que os dois irmãos haviam agido juntos. Mas o cerco foi se fechando. Dias depois, Maicon percebeu que não teria como continuar escondido. Sabendo da ordem de prisão em aberto e já se vendo cercado, decidiu se apresentar espontaneamente à polícia. Ao chegar à delegacia, foi imediatamente preso. Com os dois principais suspeitos agora sob custódia, o caso avançou rapidamente. Maicon confirmou parte da versão do irmão. Admitiu que estava presente no local. Disse que tentou separar a briga no início, mas que tudo fugiu do controle. No entanto, as provas e os relatos contradiziam essa tentativa de minimizar sua participação. Para os investigadores, não havia dúvida, ele teve papel ativo no crime. Com os depoimentos, a dinâmica ficou ainda mais clara. As jovens foram atraídas sob o pretexto de beber e conversar. A cobrança da dívida não foi espontânea. Tudo indica que Jonas já pretendia confrontar Tâmara naquela noite. O local isolado foi escolhido justamente para isso. O que começou como cobrança terminou em assassinato.
E o segundo assassinato aconteceu para eliminar qualquer testemunha. A cidade de Simões Filho acompanhava tudo em choque. 2 nomes que dias antes apareciam em cartazes de desaparecidas agora eram manchetes de um duplo homicídio brutal. Maiane, mãe jovem, cheia de planos. Tâmara, amiga fiel, que confiou na pessoa errada. Enquanto suspeitos aguardavam os próximos passos da justiça, as famílias das vítimas tentavam lidar com uma dor impossível de mensurar. Velórios marcados por choro, revolta e perguntas sem resposta. Como alguém pode matar por dinheiro? Como uma discussão vira uma execução? E como 2 vidas são apagadas de forma tão cruel? Casos como o de Maiane e Tâmara mostram como encontros comuns podem esconder perigos que ninguém imagina. Histórias reais, cheias de reviravoltas, que começam como rotina e terminam em tragédia. Se você quer continuar acompanhando investigações reais, crimes que chocaram o Brasil e narrativas profundas que revelam o que acontece por trás das manchetes, se inscreva no canal agora. Toda semana, novos casos reconstruídos em detalhes, com contexto, investigação e tudo o que você precisa entender para além das notícias rápidas. Ative o sininho para não perder nenhuma história. E nos vemos no próximo caso.